Olá, queridos, graça e paz, eu sou o Pastor Gílio, mais uma vez no nosso canal no YouTube. Estou muito feliz de poder compartilhar com você, dar mais alguns passos para a gente compreender, a maneira de como nos relacionar com a fé e como operar em fé. E no nosso primeiro encontro aqui no nosso YouTube, você que não assistiu, assista esse vídeo, tá o link do primeiro encontro aqui na descrição desse vídeo. E por favor, não esqueça de compartilhar e também curtir, ok? Hoje nós vamos tentar responder a pergunta que ficou no nosso primeiro encontro, que foi: qual é a resposta para essa aparente contradição entre aquilo que as Escrituras estão dizendo com aquilo que nós estamos vivendo no nosso dia a dia? Porque parece que há uma contradição, porque a gente olha para as promessas de Deus, aquilo que a palavra de Deus declara a nosso respeito, mas quando olhamos para o nosso dia a dia, parece que isso que a palavra de Deus diz está longe da nossa realidade. Então, para a gente chegar à compreensão, ou à resposta disso, a gente precisa compreender que nós fomos criados para nos relacionarmos com dois reinos diferentes, Nós temos o reino espiritual e o reino natural, ok? Então nós fomos criados para nos relacionar com o reino espiritual e com o reino natural. E para cada um desses reinos existe um tipo diferente de verdade. Então são duas verdades, uma verdade natural e uma verdade espiritual. E para ilustrar bem isso, nós vamos ler aqui com você, eu quero ler com você, o livro de 2 Reis, capítulo 6, do 8 ao 17. E diz assim: Ora, o rei da Síria fazia guerra a Israel, e teve conselho com seus servos, dizendo: Em tal lugar estará o meu acampamento. E o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus falara, e de que tinha avisado, e assim se salvou. Isso aconteceu não uma só vez, nem duas, ou seja, várias vezes que o rei da Síria tentava planejar um ataque contra Israel, Deus avisava, através do profeta Eliseu. E ele fala: turbou-se por causa disso o coração do rei da Síria, que chamou seus servos e lhes disse: Não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel. Ou seja, ele pensou que havia um espião no meio da Síria, E ele continua dizendo: respondeu um dos seus servos: Não é assim, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na sua câmara de dormir. E ele disse: Ide e vede onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo aqui. E foi-lhe dito: Eis que está em Dotã. O profeta Eliseu estava em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Tendo o moço do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço disse ao homem de Deus: Ai, meu senhor, que faremos? Respondeu ele: Não temas, porque os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Ó Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Meu Deus! Esse texto, ele ilustra exatamente o que eu estou tentando explicar para vocês sobre o reino natural e o reino espiritual. Pensa comigo. O moço do profeta acorda cedo e vê que toda a cidade de Dotã está cercada de carros e cavaleiros enviados pelo rei da Síria para levá-los cativos para a Síria. E de repente, quando ele acorda e vê essa situação, ele chega para o profeta e diz assim: Ai, meu senhor, acorda, nós estamos perdidos. E o profeta Eliseu olha para ele e fala assim: Não temas. Pensa comigo. E ele fala assim: Não temas, porque os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. Se Eliseu para por aí, imagina a mente do moço do profeta: São mais que nós? Meu Deus, mas só tem nós dois aqui. E aí ele fala, Eliseu, o profeta, ora. Ele disse: Ó Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. Mas que olhos são esses? Não são os olhos carnais naturais, até porque ele estava vendo muito bem aquele momento. Na verdade, Eliseu está orando para que os olhos espirituais do moço do profeta sejam abertos, para que ele possa contemplar o reino do espiritual. Esse é o reino do espírito e o reino natural. São duas verdades. A verdade da circunstância e a verdade daquilo que está no reino do Espírito. E é assim que nós temos que lidar. Lembra que eu perguntei
como entender essa aparente contradição entre o que a Bíblia diz e o que a palavra de Deus, entre o que a circunstância diz com aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Aqui nós vemos essa ilustração, o reino natural, que é verdade. Então, amados, fé não é negar a circunstância. Porque tem pessoas que acham que eu não aceito essa situação. Não é aceitar, não é admitir essa situação. Você pode aceitar que você esteja passando por tal situação, ok? Isso não é ruim, ok? Mas, quando nós estamos passando por uma circunstância, aos nossos olhos naturais, que parece não ter resposta, não tem como resolver, esse é o momento em que entra a fé. A fé, ela se apega não com o reino do natural, mas ela se apega ao reino do Espírito. É a hora que você precisa buscar no Senhor a palavra de Deus, a direção do Espírito Santo, e você se apega com aquilo que Deus disse para você, ainda que a circunstância está dizendo totalmente ao contrário. Isso é a resposta para a gente entender. Então, essa é a verdade. Existe a verdade natural e a verdade espiritual, ok? Então, nós precisamos pedir ao Senhor para que abra os nossos olhos, que os olhos do nosso coração sejam iluminados, para que a gente possa contemplar as verdades espirituais a nosso respeito, para que quando chegar a circunstância, lembra aquele salmo que fala assim: eleva os meus olhos para o monte e me pergunto, de onde me virá o socorro? Então esse é o reino natural. E olha só como é que ele se apega ao reino espiritual. Eleva os meus olhos para o monte e me pergunto, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, ok? Então, se apegue às coisas de Deus, se apegue ao reino do Espírito, se apegue à palavra de Deus, busque conhecer a palavra de Deus, busque conhecer não somente a palavra de Deus registrada nas Escrituras, mas a palavra também que sai da boca dele a respeito de você. Busque uma vida em Deus, busque, largue o pecado, abandone tudo que te impede, que faz com que seus olhos se ofusquem, seus ouvidos se fechem. À medida que você busca a presença de Deus, você vai se tornando sensível à voz do Espírito Santo, e você é guiado pelo Espírito Santo. Então, diante das circunstâncias, o Senhor vai falar com você, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ok? Então, se apeguem a essa verdade, as verdades do Espírito, e declare sobre a sua vida o que está na palavra, declare aquilo que Deus está falando com você. Por favor, creia nessa palavra. Em nome de Jesus, creia nessa palavra. Não olhe para a circunstância, olhe para aquilo que Deus tem falado a você e aquilo que Deus tem falado a seu respeito, e declare isso em nome de Jesus e passe a olhar com os olhos da fé. Deus abençoe. Por favor, se você curtiu, curta então, clica nesse joinha aí e compartilha esse link com seus irmãos aí da igreja, no seu zap. Por favor, nos ajude a divulgar, a explanar essa verdade. Deus abençoe, gente. Obrigado pelo carinho. Paz do Senhor. Tchau.